O que você tem pra falar sobre os homens de hoje em dia? Uma bosta. Por que tá uma bosta assim, cara? Porque são tudo princesa. Por que você denomina eles como princesa? O que tá acontecendo aí nesse mundo aí? O menino falou assim que se eu quisesse namorar com ele, eu teria que pedir ele namoro. O quê? Tá legal esse assunto aí, fala aí mais aí. Ele me pediu um buquê de flor. Não. Não tem como piorar. O cara pediu um buquê de flor. Meu Deus, esses caras tá muito esquisito. Aconteceu mais alguma situação? Tem como piorar? Mandar a garota dividir a conta. Só falta ainda te cobrar o Uber. A maioria eu pago. Meu nome é Ana Luísa, sou mineira e eu queria conhecer uma pessoa que não depende de mulher. Branco, alto, e é isso, ser homem. Com tatuagem também eu gosto. Eu gosto. Tem uma versão de você que você parou de alimentar em algum momento do caminho. Não foi uma decisão consciente, foi uma série de pequenas escolhas que pareciam certas na hora. E um dia você olhou no espelho e não reconheceu muito bem quem estava ali. Você ficaria um mês longe dele por 50 mil reais? Ficaria. Por que ficaria? Porque ia fazer muita diferença no meu bolso, né? Então ficaria. Esse um mês é sem contato algum, nem pelo WhatsApp. Não teria problema. Por 50 mil reais, mano, ela te trocou. É a necessidade para a pessoa, né, velho? Caraca, mano. É. Você tá até triste aí, mano. Complicado. Eu acho que ele faria a mesma Você coisa. ficaria? Eu acho que vale a confiança, né? Tipo assim, a gente ia ganhar 50 mil, isso na nossa vida ia ser... Nossa, Ia ajudar pra caramba? demais, você tá doido? Comprar um carro, Vai. dar entrada numa casa. É o que nós estamos precisando. Acho que não Eu acho daria pra aturar um mêsinho, daria pra aguentar. Eu acho que ela não foi tão maldosa. O que vocês acham, pessoal? Ela foi maldosa nessa parte? Eu acho que ela pensou mais no futuro, né? Dinheiro, eu pensei no dinheiro. Psicólogos chamam de depressão do ego o estado em que uma pessoa gasta tanta energia gerenciando expectativas externas que não sobra quase nada para si mesma. Não é fraqueza, é fisiologia. E está acontecendo em escala. Por que os homens não querem mais casar? Gente, tem uma teoria, eu vou dividir com vocês. Na verdade, 3 motivos, e vocês que me seguem vão poder me responder se faz sentido ou não. Os 3 motivos, eles vão além do medo de compromisso e não é sobre traição. Vamos lá. Motivo 1, o risco ficou assimétrico. Antes, casar era um projeto de 2 vias. Ele provia, ela gerenciava o lar. Hoje, espera-se que o homem, ele proveja, ele divida as tarefas, ele seja emocionalmente disponível 24 horas, enquanto arca com um risco financeiro gigantesco numa possível separação. Ou seja, a conta ficou pesada demais para o homem. Motivo 2, a recompensa social desapareceu. Nos anos 90, vocês lembram? Casar era o ápice da vida adulta. Te dava status, respeito, uma posição social. Hoje, o homem solteiro, bem-sucedido, ou seja, ele é admirado. A pressão social para se assentar diminuiu drasticamente. O homem ele percebeu que pode ter companhia legal, sexo e parceria sem contrato jurídico de alto risco. Confere. Motivo 3, a falácia do eu preciso de você. As redes sociais e a cultura da autoajuda venderam a ideia de que o homem completo é independente e realizado sozinho. Paradoxalmente, isso tirou do casamento seu maior triunfo histórico, a necessidade prática. Se eu posso cozinhar, limpar, ganhar dinheiro e até pagar por companhia, qual a vantagem, então, de assinar um contrato vitalício sobre as leis atuais? Concorda ou acha que é por medo de responsabilidade? Me respondam, homens e mulheres. Ser generoso com todo mundo, menos com você mesmo, não é virtude. É um hábito disfarçado de bondade. E em algum ponto da vida, a conta chega, não em forma de discussão, mas em forma de vazio. Qual é a vantagem hoje do homem se casar? Nenhuma. Se o cara discute com a mulher, ela dá um peido, o cara vai preso. Se o cara tá num casamento, o casamento tá indo, tá bom. Mas se largar e ela resolver ir na justiça, a pensão não é para sustentar o filho, é para sustentar um leão. Aí já é outro ponto. Quando não, o cara corre o risco da mulher infernizar a vida dele pro resto da vida. Caso ele termine com ela, ela não aceita a parada. Porque do mesmo jeito que tem homens problemáticos, também tem um monte de mulher problemática que não dá o braço a torcer e não aceita o término do relacionamento.
Você arrumou um filho, vai buscar seu filho, dá problema porque ela tá com outro. Se ela vir na sua casa buscar a criança, dá problema porque você também tem outra. Mano, aí eu te pergunto, que vantagem hoje tem um homem de se casar? De perder a liberdade dele, de poder sair, tomar uma e ir pra onde que quiser e não ter que dar satisfação pra ninguém. Pra ser mandado, pra ter alguém pra pegar no pé onde você vai, onde você não vai, que é isso, que é aquilo, mano. Os homens entenderam que hoje é muito melhor ficar só do que mal acompanhado. Aí eu vejo muitas mulheres nas redes sociais, nossa, mas o que tá acontecendo com os homens, mano? Você sabe o que tá acontecendo com os homens? Os homens estão preferindo ter paz do que muitas vezes ter razão. Os homens cansou de ser Uber, mototáxi, muleta emocional, pagador de conta, pagador de boleto, pagador de unha, pagador de cabelo, pagador de problema. E isso não é nem falar pelo dinheiro, mas sim pela dor de cabeça que muitas vezes o homem passa por estar se relacionando. O dinheiro não é o problema, mas é de pagar tudo, de fazer tudo e nada ainda por cima tá bom. Se o cara é um bom pai, não tá mais com a mãe não aceita o término, ele é um pai bosta, ele é um pai merda, ele não pega, ele não faz, ele é assim, ele é assado. E hoje a pior escolha que um homem pode fazer na vida dele, mano, é se relacionar. É a pior escolha que ele possa fazer, mano. Pior. Melhor coisa, mano, é viver sozinho e ter paz. E se você quiser dar uma namorada, soldado, sair, curtir naquele dia ali, você curte. Ah, não arrumei ninguém? Beleza, ó o telefoninho, ó. Uma mulher do job e vai pra fita, mano. Custa muito mais barato e preserva a sua paz. É o Visionário, forte para a sorte e vambora. Às vezes a mudança mais profunda de uma vida não chega com barulho. Ela chega numa tarde comum, quando você percebe que está cansado de esperar que alguém te trate do jeito que você mesmo não se trata. Já foi o tempo que estar solteiro é sinal de estar encalhado. Se você concorda comigo, fica aqui que nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Antigamente, a idade adulta era marcada pelo casamento, né? E hoje em dia as pessoas estão priorizando muito mais o autoconhecimento. Geralmente estar solteiro hoje é sinônimo de você investir, de um momento onde você pode investir em você mesmo, em se conhecer mais, em fazer coisas que você goste, focar em si, né, nas suas atividades. E não é mais como era antes, graças a Deus, né? Outra forma de vermos essa escolha de estar solteiro diz respeito ao fato do medo dos relacionamentos tóxicos. As pessoas estão com muito medo de desenvolver um relacionamento tóxico, principalmente as mulheres, né? E tem preferido, optado pela paz, pela própria paz, que é da vida de solteira, fazer as próprias coisas nos momentos que ela quer, do jeito que ela quer, né? Que é uma tendência, inclusive, mundial, e a gente tem percebido isso muito por aí. Outra coisa, assim, que influenciou, terceira coisa, gente, que influenciou muito no comportamento das pessoas em relação aos relacionamentos, foram os aplicativos de namoro. Esses aplicativos criam a ilusão do relacionamento instantâneo, de que sempre é possível conhecer algo melhor logo ali na frente. Então, essa coisa instantânea, né, que acontece nos aplicativos, né, de estar sempre podendo conhecer pessoas diferentes e no imaginário talvez até melhor do que você está hoje, acabou também levando a uma mudança de comportamento em relação aos relacionamentos humanos. Quarta coisa, que eu não posso demorar muito aqui, outra coisa que a gente pode pensar é a mudança de expectativa em relação aos relacionamentos. Antes se aceitava o morno, o mais ou menos, o que dá para ser, e hoje em dia ninguém aceita qualquer coisa. Tudo, essas coisas que eu citei aqui, tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Mas isso daria um outro vídeo e a gente vai deixar para depois. Você concorda comigo que essa é uma tendência mundial? Deixa aqui seu comentário e me siga para mais. 47 anos, 3 filhos, separada. E aí, meu amor, você me assumiria? Vai, besta. Tem pena de homem, ele vai acabar com a tua vida.
Retardada. Se você cresceu nos anos 90 ou 2000 no Brasil, você absorveu um conjunto de instruções não ditas sobre o que significava ser homem. Não eram lições formais, eram mensagens embutidas em novelas, em piadas, em como os adultos ao redor se comportavam. Ser homem era basicamente isso: resolver, prover, não reclamar. Sentimento era assunto de mulher, vulnerabilidade era fraqueza, pedir ajuda era admissão de incompetência. Essas mensagens não eram cruéis por intenção, eram funcionais por contexto. Num mundo em que sobrevivência dependia de força física e hierarquia clara, esse modelo fazia sentido evolutivo. O problema é que o mundo mudou e o roteiro não. Nos últimos 15 anos, algo começou a rachar nessa estrutura. As crises econômicas tiraram do homem a certeza do papel de provedor. A entrada em massa das mulheres no mercado de trabalho redistribuiu o poder nas relações de formas que ninguém ainda processou completamente. As redes sociais criaram um espelho público constante que amplificou inseguranças que antes ficavam na gaveta. E a pandemia, com todo o peso que esse período ainda carrega, colocou milhões de pessoas em quartos silenciosos onde era impossível fugir de si mesmo. O resultado foi uma geração de homens que chegou a 2026 com uma pergunta que muitos deles nunca tinham se permitido fazer de verdade. E eu? O que eu preciso? Existe um tipo específico de cansaço que não aparece em exame de sangue e não tem diagnóstico fácil. É o cansaço de quem passou anos funcionando no modo de adaptação constante, ajustando o próprio comportamento, as próprias vontades, o próprio ritmo ao que os outros esperam ou precisam. É o cansaço de quem aprendeu a ser útil antes de aprender a ser inteiro. Não estou falando de vitimização. Estou falando de um padrão real que aparece em conversas, em sessões de terapia, em mensagens que chegam às 2 da manhã, quando alguém finalmente coloca em palavras algo que carregava há anos. O homem que sempre foi o porto seguro de todo mundo e nunca teve um porto para si. O homem que resolveu o problema de todos e deixou os próprios problemas acumulando numa pasta que ele vai abrir quando tiver tempo. Tem um dado interessante que surgiu recentemente em pesquisas sobre bem-estar masculino no Brasil. A maior parte dos homens que buscam terapia pela primeira vez não o fazem por escolha proativa. Fazem quando já chegaram num limite, quando o corpo adoeceu, quando o relacionamento entrou em colapso, quando o trabalho virou o único espaço onde eles se sentiam competentes e mesmo isso começou a falhar. O ponto de chegada à terapia é quase sempre um ponto de exaustão, não de crescimento. Isso está mudando, e é aí que a história fica interessante. O que é novo em 2026 não é o sofrimento. O sofrimento sempre esteve lá. O que é novo é a disposição gradual e crescente de agir antes de chegar ao colapso. Você consegue ver isso em comportamentos concretos. O homem de 35 anos que recusa um projeto novo no trabalho porque está priorizando dormir 8 horas. O de 28 que termina uma relação que funcionava no papel, mas era emocionalmente vazia. E não entra em outra imediatamente porque pela primeira vez na vida está aprendendo a ficar bem sozinho. O de 42 que começou a academia não para ficar sarado, mas porque percebeu que quando se exercita dorme melhor, pensa melhor, está mais presente com os filhos. São gestos pequenos, mas têm uma qualidade diferente de antes. Eles partem de um lugar de autenticidade, de alguém que finalmente se tornou o protagonista da própria história, não apenas o coadjuvante das histórias dos outros. A psicóloga americana Kristin Neff, que pesquisa autocompaixão há décadas, tem um ponto que sempre me parece subversivo por sua simplicidade. A maioria das pessoas trata desconhecidos com mais gentileza do que se trata. O que isso diz sobre como fomos ensinados a nos relacionar com nós mesmos? E por que isso parece ainda mais verdadeiro quando se fala de homens? Não é acidente, é condicionamento. E condicionamento pode ser desfeito quando se percebe o que ele custa. Essa expressão
Se priorizar foi capturada pelo vocabulário de autoajuda de um jeito que às vezes esvazia o que ela realmente significa. Vira frase de camiseta, vira caption de foto no sol, e aí perde a textura real, que é mais sutil e, francamente, mais difícil. Se priorizar, do jeito que estou vendo acontecer em 2026, não é hedonismo disfarçado de filosofia. Não é uma licença para ser indiferente com quem está ao redor. É, na verdade, uma forma de honestidade radical consigo mesmo que exige uma coragem específica, a coragem de decepcionar alguém. Porque, no fundo, o que impede a maioria dos homens de se priorizarem não é falta de vontade, é o custo relacional percebido, é o medo de ser visto como egoísta, como abandono, como falha. É a equação internalizada que diz que cuidar de si é tirar de alguém. Mas isso é uma mentira conveniente que perpetua um ciclo. Quando alguém opera consistentemente no déficit, dando mais do que tem, prometendo mais do que consegue cumprir, estando presente fisicamente, mas ausente emocionalmente, o que chega para quem está ao lado não é a melhor versão daquela pessoa, é o resíduo, é o que sobra depois que tudo foi distribuído. A priorização, quando feita com consciência, não diminui o que você oferece nas relações, ela recalibra a origem. Em vez de dar a partir do vazio, você começa a dar a partir de um lugar mais cheio. Isso é diferente, e quem está ao redor percebe, mesmo que não saiba nomear. Há uma pesquisa publicada em 2023 pelo Survey Center on American Life que trouxe um número que me ficou na cabeça. Em comparação com a década de 1990, o número de homens americanos sem nenhum amigo próximo multiplicou por 5. Por 5! Em 30 anos. Não tenho os dados brasileiros com a mesma precisão, mas qualquer um que presta atenção nas conversas cotidianas sabe que o padrão ressoa aqui. Homens que têm colegas, têm conhecidos, têm pessoas com quem saem, mas que na hora que algo de verdade acontece, não sabem a quem ligar. Ou sabem e não ligam porque não querem incomodar. Esse isolamento silencioso tem um custo enorme que a gente subestima. E o que é interessante é que a onda de priorização que estou observando tem como um dos seus componentes mais fortes exatamente a reconstrução dessas conexões. Homens buscando amizades mais profundas, grupos de terapia masculina que crescem como nunca, conversas que antes só aconteciam em situações extremas, doença, separação, morte, começando a acontecer em contextos ordinários. Isso é novo. E é bonito de um jeito que não costuma aparecer nos debates sobre masculinidade, que tendem a ser ou defensivos ou prescritivos. Não dá pra falar dessa mudança sem tocar em como ela afeta os relacionamentos afetivos. E aqui é onde as coisas ficam mais complexas, mais delicadas e mais reveladoras. Tem uma narrativa simplificadora que diz que quando homens se priorizam, eles se tornam distantes, frios, incapazes de compromisso, que é uma espécie de egocentrismo emocional vestido de desenvolvimento pessoal. E existe sim uma versão distorcida disso que acontece. Toda transformação genuína tem sua contrafação. Mas o que estou descrevendo não é isso. O homem que genuinamente trabalhou sua própria saúde emocional, que desenvolveu a capacidade de estar com ele mesmo sem ansiedade, que parou de usar relações como anestesia para o desconforto interno. Esse homem não fica menos disponível para relacionamentos. Ele fica disponível de um jeito diferente, mais presente, menos reativo, com expectativas mais claras porque tem mais clareza sobre quem é. Relacionamentos construídos entre duas pessoas que têm esse grau de autossuficiência emocional são raros e são os que funcionam melhor. O que não funciona, o que nunca funcionou, mesmo quando a sociedade normalizou, é o relacionamento onde um dos lados, ou os dois, está presente por medo de solidão, por obrigação, por inércia ou por não saber que existem outras possibilidades. Esses relacionamentos não são exemplos de comprometimento, são exemplos de evitação. E 2026 está produzindo pela primeira vez em escala uma geração de homens que prefere a honestidade desconfortável à confortabilidade desonesta. Seria ingênuo não reconhecer que esse movimento acontece dentro de um contexto cultural específico. O acesso à informação psicológica nunca foi tão democrático. Podcasts sobre masculinidade e saúde mental chegam a públicos que nunca pisariam num consultório. Criadores de conteúdo estão normalizando conversas que eram tabu.
Terapia está perdendo o estigma, devagar, mas perdendo. Ao mesmo tempo, existe um ambiente de ruído alto com vozes extremas que tentam capturar essa insatisfação masculina e canalizá-la para ressentimento. É importante nomear isso sem confundir os fenômenos. O homem que se prioriza com inteligência emocional e o homem que se fecha em raiva são dois personagens completamente distintos, mesmo que ambos partam de um ponto de esgotamento semelhante. A diferença está no que cada um faz com o desconforto. Um usa como combustível para crescer, o outro usa como justificativa para se isolar. Um se torna mais capaz de conexão genuína, o outro se torna menos. E o que estou vendo em 2026, com cautela e com evidências, é que a vertente mais saudável está crescendo mais rápido do que as narrativas mais barulhentas fariam parecer. Quero que você imagine, ou talvez reconheça, um tipo específico de pessoa. Ele acorda cedo não porque precisa, mas porque gosta do silêncio da manhã. Tem um ritual. Pode ser café, pode ser leitura, pode ser exercício. Mas tem. Ele criou um espaço que é só dele, não negociável, não substituível. Ele trabalha com seriedade, mas recusa horas extras que tirariam tempo de algo que importa mais. Pode ser filho, pode ser projeto pessoal, pode ser simplesmente a possibilidade de descansar sem culpa. Ele diz não com mais facilidade do que antes e percebe que o mundo não desmorona quando ele diz não. Nos relacionamentos, ele é mais honesto do que era. Diz quando está mal, pede quando precisa. Não porque aprendeu uma técnica de comunicação, mas porque parou de ter medo do que revelar fraqueza diz sobre ele. E descobriu, na prática, não na teoria, que a vulnerabilidade real cria mais proximidade do que qualquer performance de força. Esse homem existe, está crescendo em número, e ele é, em grande medida, o produto de uma era em que informação, acesso e, ironicamente, a desorientação coletiva criaram as condições para uma revisão profunda do que significa viver bem. Não é o homem perfeito. Tem dias ruins, recai em padrões antigos, erra nas relações. A diferença é que quando erra, nota e faz diferente da próxima vez. Existe uma frase do filósofo americano Henry David Thoreau que ficou famosa por um motivo simples. Ela nomeia algo que as pessoas sentem, mas raramente conseguem articular. Ele escreveu no século XIX que a maioria dos homens vive em desespero quieto, não gritado, quieto. 200 anos depois, o que 2026 está produzindo, essa nova onda, esse movimento silencioso, é talvez a resposta mais coletiva e consciente que já vimos a esse desespero. Não é uma revolução, não tem bandeira, não vai virar manchete de jornal amanhã. É mais sutil e, por isso, mais duradouro. É um homem aqui, outro ali, chegando à mesma conclusão por caminhos diferentes. Eu mereço ser tratado por mim da mesma forma que trato quem eu amo. Essa frase parece simples. Coloca ela em prática por um mês e você vai descobrir que não é. Mas quando você começa, quando essa ideia sai da cabeça e vira escolha, vira hábito, vira jeito de estar no mundo, alguma coisa muda. Não de forma dramática, de forma silenciosa e permanente. Fica a pergunta, para você levar depois que esse vídeo acabar. Em que área da sua vida você ainda está esperando que alguém te trate melhor do que você mesmo se trata? Você não precisa responder agora, mas vale não deixar a pergunta escapar. Se esse vídeo tocou em algo, deixa um comentário. Não precisa ser longo, pode ser uma palavra. Esses retornos dizem muito sobre o que continuar construindo aqui. E se você ainda não se inscreveu, o botão está aí. Sem pressão, mas com o convite aberto para continuar essa conversa.